Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Fábio Barbeiro e eu estou em mais um vídeo de perguntas e respostas. Na verdade, eu estou no último vídeo de perguntas e respostas. Aí vocês vão me perguntar, como assim, Fábio? Eu tenho um monte de pergunta ainda, eu tenho um monte de dúvida e eu já te mandei minha dúvida e de repente você não respondeu minha dúvida, então... Calma, deixa eu explicar o que está acontecendo. Como vocês puderam perceber, passou o dia de terça-feira. Na semana passada eu já não publiquei um vídeo em relação a isso, como eu estava fazendo todas as terças-feiras. Por quê? Porque quando eu sentei e comecei a pesquisar aqui todas as dúvidas enviadas, eu me peguei, depois de 10, 15 minutos olhando e-mail por e-mail, eu me peguei pensando que não tinha mais dúvidas novas a serem respondidas. O que aconteceu é que muita gente envia perguntas cuja resposta já está em um outro vídeo. Eu não sei se é porque a pessoa não procurou ou de repente eu que não soube nos títulos dos vídeos colocar de forma muito mais clara para que as pessoas pudessem encontrar as informações e as dúvidas para suas perguntas. Porém eu comecei a perceber o seguinte, que com o passar das semanas eu me pegava, ao invés de estar ocupando tempo gravando vídeo, eu estava gastando muito tempo procurando dúvidas novas. Dentro dessa sequência enorme de e-mails que chegaram. Chegaram mais de 500 e-mails com dúvidas. E aí, por exemplo, o que eu resolvi fazer? Neste vídeo, para poder explicar para vocês e mostrar para vocês o porquê que não existe mais dúvidas novas, ou se existem dúvidas novas eu não consigo mais encontrá-las aqui, porque a maioria das dúvidas que estão chegando são dúvidas que já foram sanadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora dúvidas que chegaram nessas últimas semanas, para que vocês possam ver com o link dos vídeos com as respostas. Então confere aí. Bom, primeira dúvida, a Adriana pergunta sobre o documento do antenato. Fábio, meu trisavô veio para o Brasil em tal data, como eu consigo o documento do meu antenato? Tá aqui o vídeo onde eu explico sobre isso. Já a Flávia pergunta o seguinte, retificação de documentos. Fábio, eu tenho alguns erros nos meus documentos, eu quero saber como que eu posso fazer a retificação dos documentos. Tá aqui o link no vídeo onde eu explico sobre isso. O Vinícius, o Hélio e o André, entre várias outras pessoas, perguntaram sobre a Convenção de Haia, se eu podia explicar ou pelo menos abordar um assunto ou fazer um vídeo sobre isso. E tá aqui o link do vídeo onde eu explico sobre a Haia e o desenrolar dessa história toda. O Eduardo pergunta sobre documentos em inteiro teor. A dúvida dele é o seguinte, eu estou tentando tirar os documentos, mas eu não sei se eles têm que ser simples e inteiro teor. Então tá aqui o link na descrição do vídeo onde eu explico sobre a necessidade dos documentos serem em inteiro teor. A Rafaela pergunta sobre cidadania para filhos menores na Itália. Ela quer fazer o processo na Itália, ela não sabe como fazer então com a certidão de nascimento do filho menor. E tá aqui o link também de um vídeo onde eu explico sobre a cidadania para filhos menores. O André Rabelo fala sobre cidadania materna, como fazer o processo porque tem mulheres na linha de transmissão. Tá aqui o vídeo. O João pergunta sobre a certidão de casamento do antenato que ele não encontrou, mas que numa outra certidão tem essa informação contida. Ele precisa mesmo assim da certidão de casamento? Vídeo onde eu explico sobre isso também. Aqui, ó. A Andrea pergunta sobre o sobrenome. Ela fala, gostaria de saber se você já fez processos em relação ao sobrenome, quando não existe o sobrenome do italiano nos meus documentos, qual é o problema? Então tá aqui o link do vídeo onde eu falo também sobre a importância do sobrenome italiano no processo de cidadania. A Amanda e várias outras pessoas se inscreveram e pediram e mandaram dúvidas sobre cidadania portuguesa, e eu acho que... Gente, esse canal é para a cidadania italiana, eu não tenho a menor ideia sobre como funciona o processo de reconhecimento de cidadania de outros consulados ou de outros países. Não adianta vocês pedirem para falar sobre cidadania. Eu já recebi pedido de informação sobre cidadania portuguesa, que é o que mais chega, mas também cidadania austríaca, alemã e, gente, não, é italiana. Só entendo de cidadania italiana, tá? O Rodson pergunta sobre como entrar em contato com o Comune, ou como lidar com um funcionário público. Tá aqui o link do vídeo onde eu explico exatamente sobre o que você precisa saber, Rodson. O Fara pergunta sobre empresa, sobre cidadania, se é melhor fazer cidadania sozinho ou se é interessante contratar uma empresa, porque eu percebi que fazer sozinho é um problema, eu vi que você trabalha com consultor, e se eu preciso fazer com consultoria ou não. E tá aqui o link do vídeo onde eu explico
qual é a melhor forma. Na verdade não existe melhor forma, existe o que é melhor para determinadas pessoas em determinadas situações. Fazer o processo sozinho ou fazer o processo com consultoria. Então, link na descrição, link do vídeo aqui, ó. O João Carlos pergunta sobre o passaporte italiano, como fazer a solicitação do passaporte italiano, que o vídeo onde eu falo sobre isso. Agora eu vou fazer rapidinho porque é muita informação ainda e eu não quero deixar esse vídeo mais longo porque ele já está, então eu vou começar a falar o nome da pessoa, o assunto e o vídeo. Então tá aqui, ó. O Felipe pergunta sobre aproveitar processos familiares. O Rony quer saber quais os documentos necessários para dar entrada no processo de cidadania. A Natália pergunta sobre cidadania por casamento. O Bruno pergunta sobre trabalho na Itália. A Priscila pergunta sobre cidadania pseudo-materna e eu sinceramente não sei o que isso significa. O Gênesis pergunta quais os documentos que podem ser impeditivos ou quais as situações que podem ser impeditivas para o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Link. O Rodrigo pergunta no fato dele ser cidadão italiano se ele pode transferir automaticamente da cidadania para todo mundo da família dele. O Pedro pergunta como viver na Itália. A Idália pergunta sobre o permesso de soggiorno. O João Carlos pergunta como se planejar para a viagem em relação ao reconhecimento da cidadania italiana. O Jess fala sobre a cidadania trentina ou quais os motivos pelos quais não é possível mais realizar o processo para descendentes de cidadão nascido naquela região. O Carlo Raffaele pergunta sobre... na verdade ele pede para que eu fale sobre a profissão de joalheiro na Itália. A Fabiana pergunta sobre o cônjuge, se o cônjuge pode permanecer e trabalhar enquanto ela realiza o processo de cidadania dela. E gente, tem mais um monte de dúvidas que eu podia passar aqui pelo menos uns 3 dias lendo para vocês as dúvidas e sinceramente eu estou lendo em ordem essas aqui, eu não tinha aberto, eu abri e li para vocês automaticamente nesse momento e é impressionante que não tem mais dúvidas novas. E se tem, e aí eu quero pedir desculpa para aqueles que de repente enviaram sim dúvidas que não estão respondidas, mas como vocês puderam perceber, eu não encontro tempo para poder sentar, passar 2, 3, 4 horas lendo todos esses e-mails que chegaram, que foram mais de 500 e-mails para poder encontrar as dúvidas. Essa experiência dessas perguntas, na verdade, eu comecei a gravar esse vídeo de perguntas e respostas depois que eu terminei aquele vídeo de 30 dias sobre temas que eu levantei. Eu sei quais são as grandes dúvidas das pessoas em relação a isso. Eu trabalho com isso há 10 anos, então eu já sei quais são as dúvidas recorrentes. Então eu gravei aqueles 31 vídeos. E aí depois da publicação daqueles 31 vídeos, eu percebi que algumas pessoas tinham dúvidas específicas. Dúvidas particulares, dúvidas que, embora a resposta estivesse contida em um daqueles vídeos, ela tinha uma dúvida específica porque ela tinha um caso diferente. Afinal de contas, cada processo é um processo diferenciado do outro. Mesmo que nós tenhamos que, no geral, todo mundo tem que apresentar as mesmas certidões ou o formato dos documentos é o mesmo, cada pessoa, cada família tem uma história diferente, cada documento tem um erro, uma variação diferente, ou foi emitido de uma forma diferente, numa região diferente, numa cidade diferente, enfim. Embora a coisa seja geral, cada processo é individual, cada um sabe das suas dores e dos seus problemas. E aí eu percebi que mesmo tendo feito aquela sequência de vídeos com dúvidas gerais, muita gente tinha dúvidas específicas ou queria ouvir de mim, da minha boca, como fazer para solucionar determinada situação que ela estava passando naquele momento. Só que o que aconteceu? Que muita gente que normalmente já me acompanha há algum tempo e já sabe como eu penso. Então, por exemplo, se você chegou agora e não sabe como eu penso, de repente está pensando assim, tá, esse cara trabalha com cidadania, ele está fazendo isso para vender o serviço dele depois e por isso eu vou perguntar e ele vai ser obrigado a me responder porque eu estou pagando, ou eu vou pagar, ou eu vou contratar e ele... Calma. Eu não quero, esse canal não serve para vender meu serviço. Eu não preciso vender os meus serviços através do canal de vídeos do YouTube. Eu tenho outras formas de conseguir clientes. E quem me conhece desde 2006, quando eu vim para a Itália, 2007, quando eu vim para a Itália para realizar meu processo, sabe que eu não costumo, eu sempre dei aula na minha vida, eu dou aula desde que eu me conheço por gente, em vários assuntos específicos, desde informática até vendas, até marketing e uma série de outras coisas. E eu sempre parti do pressuposto que eu tenho que ensinar as pessoas a pensar. Eu não tenho que ensinar as pessoas a conseguir as coisas simplesmente entregando para elas alguma coisa. Pode ser certo? Pode ser errado?
Enfim, essa é a minha metodologia de ensino. É assim que eu acredito, é assim que eu aprendo alguma coisa nova. Como eu estou aprendendo a língua inglesa nesse momento, eu parto do pressuposto que se alguém nos entrega alguma coisa pronta, a gente soluciona aquele problema naquele momento. Só que se a gente não absorve a informação, se a gente não corre atrás, se a gente simplesmente não pensa sobre como as coisas são feitas, ou sobre como aquilo nos foi entregue, quando nós precisarmos de novo, ou nós passarmos de novo por aquele problema, por aquela situação, a gente não vai saber lidar. E aí isso é um problema muito grave, porque se você que está me assistindo agora acha que o mais fácil é conseguir as coisas de mão beijada, ou não é nem essa a questão, mas você acha que conseguir as coisas, alguém tem que dar sempre as coisas para você, porque você não quer perder tempo fazendo isso, ou correndo atrás das informações, ou da fonte, etc, etc, você vai ser uma pessoa que sempre vai depender de outra pessoa para fazer algo por você. Você nunca vai conseguir fazer nada sozinho. E isso é um grande problema na vida, mas em geral na vida, mas eu quero falar sobre o processo de reconhecimento. Por exemplo, hoje todo mundo tem duas opções de vinda para a Itália. Você pode vir sozinho fazer o seu processo, com toda a informação que você adquire e de forma maioria das vezes gratuita, seja, por exemplo, no meu caso, no blog Minha Saga, que eu escrevo há 10 anos, seja nesse canal, seja numa série de outras informações que eu posto e tal, ou você pode contratar uma pessoa para fazer isso para você. No caso, eu também faço isso. Só que é o seguinte, eu sempre falei para os clientes ou para as pessoas, os prospects clientes, as pessoas que queriam me contratar, eu sempre disse o seguinte: se você sabe fazer sozinho, por que cargas d'água você tem que pagar 3, 4, 5 mil euros para uma pessoa para fazer para você? Eu fiz aquele vídeo que eu vou colocar aqui de novo, sobre fazer sozinho ou com consultor. Eu fiz o meu processo sozinho, eu demorei 6 meses e 11 dias porque eu fui prejudicado, e aí quem não conhece a minha história, eu vou deixar até um link aqui também para você entender um pouquinho melhor. Eu vou deixar o link também do meu livro que eu vendo na Amazon, e que se você mora fora do Brasil, você pode até adquirir livro físico. Peraí, não sei porquê, mas a Amazon do Brasil ela não imprime o livro, mas na Amazon Estados Unidos, Itália, Inglaterra, ou seja, se você mora fora do Brasil, você pode adquirir o livro da minha saga, essa é a minha história, onde eu falo aqui, ó, como conquistei e consumi a minha cidadania italiana por Fábio Barbiero, ISBN, tudo bonitinho. Esse livro, ele acabou tendo impresso 135 páginas, aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, 135 páginas, hoje termina, então enfim, eu fiz o meu processo sozinho, foi por isso que eu aprendi tudo que eu aprendi sobre cidadania italiana, e veja só que situação. Se eu não tivesse passado por isso, se eu não tivesse passado por todos os problemas que eu passei no meu processo de reconhecimento, eu não teria aprendido, e hoje eu não estaria trabalhando há 10 anos com o processo de reconhecimento de cidadania italiana, sendo consultor. Ou seja, se eu simplesmente tivesse pensado, não, eu vou pagar alguém para fazer, tudo bem que eu não tinha dinheiro na época, mas se fosse o caso, eu tivesse dinheiro pagado e pago para outra pessoa fazer, eu teria conseguido meu processo de reconhecimento e eu teria ido fazer outra coisa na vida. Ou seja, apareceu uma oportunidade de aprendizado, eu agarrei essa oportunidade e corri atrás, aprendi, e isso me trouxe durante 10 anos, não tenho do que reclamar, por exemplo, da minha vida financeira, porque tudo que eu consegui nesses últimos 10 anos foi através do meu trabalho de reconhecimento de cidadania italiana, de busca de documentos, enfim, de uma série de coisas ligadas sempre a isso. Se você está me assistindo agora, você está me assistindo porque há 10 anos atrás eu fui prejudicado por uma pessoa e eu vi eu não vi na época, é óbvio que eu não cheguei lá e falei, opa, eu vou trabalhar com isso um dia, meu blog vai bombar. Não. Hoje eu olho para trás e vejo a oportunidade que apareceu. Felizmente eu agarrei e não é que eu tive muita opção. Mas eu tô aqui hoje, então, ou seja, o que eu tô querendo para terminar esse vídeo, mostrando para você que me segue, que me acompanha, ou que você que está chegando agora, é que corra atrás das coisas. Não esperem as coisas caírem do céu. Não espere que um dia... Não existe almoço grátis. Não espere sempre coisas que as pessoas possam fazer por você.
Porque se você pensar dessa forma, você sempre vai depender de alguém. E não existe nada errado nisso. Em algumas vezes, em algumas situações é interessante que a gente possa depender de outras pessoas, a gente tem outras pessoas com as quais a gente possa depender. Só que, normalmente, quando você precisar tomar determinada decisão, só você vai poder fazer aquilo. Ninguém vai poder fazer muitas coisas na sua vida por você. Então, este era o vídeo que eu queria terminar para falar sobre que não é que os vídeos da minha saga nesse canal vão terminar. É obviamente que eu já estou bolando uma outra coisa, já estou bolando uma outra sequência de vídeos. Daqui a pouco a gente vai tá saindo as definições finalmente sobre aí eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma vídeo sequência de lições explicando como vão funcionar os procedimentos, enfim. Este quadro, se é que a gente pode chamar assim, de perguntas e respostas para o Fábio, ele termina aqui com estas perguntas e respostas que vocês me enviaram. E caso vocês ainda tenham dúvidas, por favor, não esqueçam, existe um blog com mais de 500 artigos já publicados, www.minhasaga.org, além do canal do YouTube, ok? E em breve eu vou voltar aqui para falar sobre outras coisas que eu estou bolando e que vocês vão adorar, claro, porque o objetivo é esse, filosofia do ganha-ganha. Eu entrego, vocês respondem, eu ganho e eu entrego porque eu ganho e aí sim todo mundo ganha, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Arrivederci!